a gente vai falar do BIM, né? Porque o BIM, ele estava tendo uma conversa e ele disse que eles têm que pontuar coisas do jogo no ao vivo. E dá um exemplo, dá de exemplo ali a Isabelle, né? Ele falou, tem que falar de jogo a jogo, pô. Por exemplo, a movimentação da Cunhã é passear pelo jardim, porque quando precisa contar voto para proteger pessoas que ela gosta aqui dentro, aliados, ela não consegue fazer isso, porque ela só pensa no jogo dela. Agora que se uniu a um grupo, é o próprio grupo que não tem ela como pódio, e principalmente preferência para levar no almoço do anjo. São coisas que a gente tem que pontuar sobre o jogo, disse ali o Bin, e ele ainda afirmou que precisam pontuar sobre o Davi no Sincerão, tá? Dizendo que ele não é falso e os outros são falsos. Então ele diz, chamaram o Davi de chato, o público fala assim, tá, mas e aí? Na porcaria da casa, todo mundo é chato, caramba. Todo mundo. Só isso, mano. Ele desestabiliza mentalmente as pessoas aqui a ponto de provocar e depois se fazer de vítima. Ir pro confessionário chorar e ficar lamentando as coisinhas dele. É tão aliado da Cunhã que a gente mal vê ele fazendo prova com ela. Sempre faz com um alegrete. E não tá no pódio dele. Ele sempre fica falando de falsidade, mas sempre fica puxando assunto com o Rodriguinho. Quem é? O Rodriguinho já saiu? Rodrigo se declarou rival dele e ele foi fazer desfile no quarto para mostrar o look dele pro Rodriguinho. Ele não é falso e os outros são falsos? É só ele que não é? São coisas que a gente tem que pontuar no jogo de falar. Isso aqui, o resto a gente já leu, né? E para finalizar essa questão do Binho aqui... Eu tô com preguiça do Binho. Também. Ele diz, baixar a cabeça nunca, baixar a cabeça para FDP nenhum. É isso que tem que acontecer ali no Sincerão. É estralar mesmo. A Bia não tem medo de estralar, a Lani não tem medo, Davi não tem medo, e é isso aí que as pessoas têm que perder esse medo. A Leide eu sei que não tem, mas depois ela recua a ponto de falar, será que fiz merda? E a Fernanda disse pra ele, ela tem medo das consequências, o que pode acontecer depois e tal. Eu acho que a Fernanda também tem medo, por isso que ela se esconde um pouco do jogo. E o Bin falando que tem que estralar mesmo, sendo que a oportunidade dele de fazer alguma coisa que foi naquela votação em consenso, ele abaixou a cabeça e só concordou com as fadas, né, Bárbara? O Bin, ele agora veio dar uma de grande jogador, trazendo novas estratégias para o grupo, mas na verdade o que ele tem falado, ele não fez até aqui, espero que faça daqui para frente, né? Vamos ver como ele vai se comportar. E o que ele falou ali sobre o Davi, eu acho que são comentários muito sobre pessoas que estão vendo o jogo ali dentro do quarto gnomo, porque quem convive com o Davi sabe que não é só aquilo, né? É uma visão muito por fora. Eles não sabem o que eles conversam dentro do quarto fadas, como que eles definem as suas prioridades, essa questão mesmo de faz a prova com Alegrete, não faz com a Cunhã. Isso não quer dizer que a Cunhã não seja prioridade dele por fazer a prova com Alegrete. A gente que acompanha o programa sabe que ali nas fadas as prioridades são muito bem definidas e não é segredo para ninguém. Né? Quando o Davi faz uma prova com Alegrete, é uma questão de estratégia. Os dois acham que são bons. Se a vitória for para o grupo Fadas, todos ali já são beneficiados com isso. Né? Então, eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que é mais uma questão de quem está de fora querendo opinar sobre o jogo de um outro quarto que você não vai saber como funciona. Mas é do jogo. As fadas também opinam sobre os gnomos sem estar lá no quarto. Sim, mas aí... Enfim, acho que você não pode falar sobre aquilo que você não tem certeza, né? E as coisas que as fadas opinam sobre os gnomos, eu acho que aqui... o Shang vai falar que eu passo pano para as fadas. Mas... Mas eu acho que são coisas mais visíveis do jogo, né? Quando a Beatriz fala que a Fernanda se aproveita dos outros e tal, a gente viu realmente essa situação. Quando a Fernanda, com as 3 jujubas lá, trouxe os gnomos, os puxadinhos para jogarem com elas. Então, acho que elas apontam coisas que, pelo menos para a gente, fazem mais sentido. Né? Os gnomos, ao falar das fadas, começam a colocar detalhes que eles não têm certeza, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito... É que os gnomos geralmente fazem. Vamos concordar. Eles não têm muito enredo e o enredo deles só fortalece as fadas que estão unidas desde o início ali, principalmente a Alana e Beatriz. E o Matheus, o Davi e a Isabelle entraram depois, a Isabelle com muita dificuldade.